Ouro Preto MG, a cidade que parou no tempo. Hoje vamos viajar até uma das cidades mais fascinantes do Brasil, um lugar onde cada rua de pedra guarda histórias de riqueza, revoltas, arte e fé. Estamos falando de Ouro Preto, em Minas Gerais, um verdadeiro museu a céu aberto. Mas o que faz milhões de turistas visitarem essa cidade todos os anos? Como era a vida durante o ciclo do ouro? Quais são os segredos escondidos em suas igrejas centenárias, minas subterrâneas e casarões históricos? Prepare-se para conhecer uma cidade que parece ter parado no tempo, mas continua encantando gerações. A história de Ouro Preto, nossa viagem começa no final do século XVII, quando bandeirantes encontraram ouro nas montanhas da região. A notícia se espalhou rapidamente e milhares de pessoas vieram em busca de riqueza. Naquela época, Ouro Preto era conhecida como Vila Rica e se tornou o maior centro de mineração de ouro do mundo. Calcula-se que toneladas de ouro foram retiradas dessas montanhas durante o período colonial. A riqueza era tão grande que a cidade se transformou no principal centro econômico do Brasil colônia. Ruas foram construídas, igrejas surgiram por todos os lados e enormes casarões começaram a ocupar as encostas. Mas essa riqueza também trouxe desigualdade, exploração e o trabalho forçado de milhares de africanos escravizados, cuja mão de obra foi fundamental para a construção da cidade e para a extração do ouro. As ruas de pedra ao caminhar por Ouro Preto. A sensação é de voltar mais de 300 anos no tempo. As famosas ladeiras de pedra são um dos maiores símbolos da cidade. Elas ligam bairros históricos repletos de construções coloniais muito bem preservadas. Os telhados antigos, as janelas coloridas e os lampiões criam uma atmosfera única, principalmente durante o amanhecer e ao entardecer. Cada esquina revela uma nova paisagem, perfeita para fotografias e para apreciar a arquitetura colonial brasileira. E existe um detalhe curioso por causa das ladeiras íngremes. Caminhar por Ouro Preto exige disposição, mas cada subida recompensa o visitante com vistas espetaculares das montanhas e dos casarões históricos. As igrejas barrocas, um dos maiores tesouros da cidade está em suas igrejas. Ouro Preto possui algumas das mais belas igrejas barrocas das Américas. Entre elas está a Igreja de São Francisco de Assis, considerada uma das maiores obras do mestre Aleijadinho. Sua fachada impressiona, mas é no interior que o visitante encontra verdadeiras obras-primas da arte barroca brasileira. Os altares cobertos por folhas de ouro, esculturas detalhadas e pinturas no teto mostram o talento dos artistas mineiros do século XVIII. Outra igreja que merece destaque é a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, famosa pela enorme quantidade de ouro utilizada em sua decoração interna. Ao entrar nesses templos, é impossível não se impressionar com a riqueza dos detalhes. Aleijadinho e o legado artístico em uma visita a Ouro Preto estaria completa sem conhecer a história de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Mesmo enfrentando uma doença que deformou suas mãos e pés, ele produziu algumas das esculturas mais importantes da história da arte brasileira. Suas obras estão espalhadas por diversas igrejas da cidade. Cada escultura demonstra um nível impressionante de técnica, emoção e beleza. Seu trabalho tornou Ouro Preto uma referência mundial em arte barroca. A.S. Minas de Ouro, mas será que ainda é possível visitar uma antiga mina de ouro? A resposta é sim, diversas minas históricas estão abertas à visitação. Ao entrar nesses túneis escavados há séculos, o visitante conhece como era o trabalho extremamente difícil realizado pelos mineradores. Os corredores estreitos, a umidade e a escuridão ajudam a imaginar os desafios enfrentados por quem trabalhava ali diariamente. Durante o passeio, guias contam histórias curiosas sobre a mineração, os métodos utilizados e as enormes quantidades de ouro retiradas da região. É uma experiência que impressiona pessoas de todas as idades. A Inconfidência Mineira Ouro Preto também foi palco de um dos acontecimentos mais importantes da história do Brasil. Foi ali que nasceu o movimento conhecido como Inconfidência Mineira. Inspirados pelos ideais de liberdade, um grupo de intelectuais planejou libertar o Brasil do domínio português. Entre eles estava Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Embora o movimento tenha sido descoberto antes de acontecer, ele se tornou um símbolo da luta pela independência. Hoje, diversos monumentos e museus preservam essa importante parte da história brasileira. Quais museus? Quem visita Ouro Preto encontra excelentes museus. O Museu da Inconfidência é um dos mais importantes do país. Seu acervo reúne documentos, móveis antigos, objetos históricos e obras de arte que ajudam a compreender a formação do Brasil. Outro destaque é a Casa dos Contos, que apresenta exposições sobre economia, mineração e o cotidiano da época colonial. Cada visita é uma verdadeira aula de história.
A universidade e a juventude. Apesar de sua aparência histórica, Ouro Preto também é uma cidade universitária. A Universidade Federal de Ouro Preto recebe estudantes de diversas regiões do Brasil. Essa presença transforma completamente o ambiente da cidade. Durante o dia, turistas percorrem igrejas e museus. À noite, bares, restaurantes e eventos estudantis movimentam as ruas. Essa mistura entre tradição e juventude cria um clima muito especial. A culinária mineira. E falar de Minas Gerais sem mencionar sua culinária seria impossível. Em Ouro Preto, o visitante encontra pratos preparados com receitas tradicionais passadas de geração em geração. O famoso feijão tropeiro, o frango com quiabo, a costelinha com angu, o tutu de feijão, o torresmo crocante e o arroz com pequi, em algumas regiões do estado, fazem parte da gastronomia mineira. Os queijos artesanais conquistam visitantes do mundo inteiro. Já os doces caseiros chamam a atenção pela variedade. Doce de leite, goiabada, compotas de figo, doce de abóbora, cocadas e quitandas fazem sucesso em cafés e confeitarias. E, claro, não pode faltar um bom café mineiro servido acompanhado de pão de queijo recém-saído do forno. É uma experiência gastronômica inesquecível. As tradições e as tradições religiosas permanecem muito vivas em Ouro Preto. Durante a Semana Santa, as ruas recebem belíssimos tapetes ornamentais feitos com serragem colorida, flores e outros materiais. As procissões atraem milhares de visitantes. Outra tradição importante são as festas populares, apresentações musicais, grupos folclóricos e manifestações culturais que mantêm vivas as raízes da cidade. O artesanato também ocupa lugar de destaque. Lojas espalhadas pelo centro histórico vendem esculturas em pedra-sabão, peças em madeira, bordados, pinturas e lembranças produzidas por artistas locais. Há paisagens além da arquitetura histórica. Ouro Preto é cercada por belas montanhas cobertas pela vegetação da Mata Atlântica e áreas de cerrado. Diversos mirantes oferecem vistas panorâmicas da cidade. No amanhecer, uma fina neblina costuma cobrir os telhados coloniais, criando um cenário digno de cinema. No pôr do sol, a luz dourada destaca ainda mais a beleza das construções históricas. Cada estação do ano proporciona uma paisagem diferente. Curiosidades: você sabia que Ouro Preto foi a primeira cidade brasileira reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco? Esse reconhecimento internacional destaca a importância histórica, artística e arquitetônica da cidade. Outra curiosidade interessante é que muitas construções permanecem praticamente iguais às do século XVIII, graças ao intenso trabalho de preservação do patrimônio histórico. É justamente isso que faz o visitante sentir que voltou no tempo. Encerramento: Ouro Preto não é apenas um destino turístico. É um lugar onde história, cultura, religião, arte e tradição convivem diariamente. Cada igreja guarda obras extraordinárias. Cada mina revela histórias de coragem e sofrimento. Cada rua de pedra lembra o período em que o ouro transformou o destino do Brasil. E cada morador mantém vivas tradições que atravessaram séculos. Visitar Ouro Preto é compreender uma parte essencial da história do nosso país e descobrir por que essa cidade continua encantando pessoas do mundo inteiro. E agora queremos saber sua opinião. Você já visitou Ouro Preto ou sonha em conhecer essa cidade histórica? Conte nos comentários qual foi o lugar que mais chamou sua atenção. Se você gosta de conhecer destinos incríveis, curiosidades históricas e as belezas do Brasil, inscreva-se no canal, deixe seu gostei e ative o sino para acompanhar nossas próximas viagens.